Sejam muito bem-vindos ao episódio do Talks Conexões que Inspiram, gravado diretamente aqui da Casa Prats, na Casa Cor Paraná 2025. E hoje nós vamos falar sobre arte, sobre o impacto da arte nos ambientes e sobre o processo criativo da arte nesses espaços. Eu tenho comigo aqui Thaís Correia, arquiteta responsável pelo espaço da Casa Prats, e o artista Rômulo Laz, responsável pela criação e execução do painel, que é uma das peças centrais aqui no espaço. Rômulo e Thaís, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Muito legal ter um tema diferente, assim, né? E a gente abordar tão importante aí a presença da arte nos espaços, né? Dos espaços de ambientação, nos espaços arquitetônicos. Rômulo, conta pra gente aqui, né? Esse mural, né? Que é uma peça tão importante aqui no espaço. Como foi esse processo criativo desde o momento do briefing com a Thaís, a discussão dessas estratégias? Conta pra gente como que você chegou nesse resultado final. Bom, legal. Primeiramente, queria agradecer, né? Acho que é muito bom estar aqui, estar com o espaço finalizado, ver tudo concretizado, tudo com sucesso, muito bonito. Agradecer ao pessoal da Prats, o Fernando pela confiança no meu trabalho, a Thaís pelo convite em fazer o mural aqui para o espaço dela. E a história ela começa, na verdade, eu vinha desenvolvendo há um tempo uma peça nova, uma peça que eu digo uma peça mesmo, cerâmica, né? O meu trabalho é muito fundamentado a gente compra os azulejos industrializados para fazer os murais, e essa peça ela surgiu de uma necessidade minha de ter uma peça mais artesanal, que eu pudesse esmaltar ela com esmaltes que eu definisse, com cores diferentes, e nesse caso que é uma cor transparente, sempre foi um desejo muito meu poder trabalhar com esse fundo cru da peça, né? Eu trabalho muito com fundo branco, pela peça branca esmaltada industrializada, mas para alguns espaços eu acho que o fundo cru era mais interessante. E calhou bem com essa... Eu estava com essa peça para lançar, ela é uma peça especial, feita de forma artesanal, uma peça minha, e eu vinha desenvolvendo, estava com ela praticamente pronta quando a Thaís me procurou para o espaço. Quando eu olhei o espaço, entendi a conceituação, né? Toda a questão do projeto em si, do conceito, modernismo que a gente trabalhou. Toda a parte dos materiais naturais, né, e tal, essa paleta de cores mais aconchegante, né, mais puxando para madeira, para o marrom. Aí eu sugeri para ela, falei, Thaís, eu acho que é a chance para eu lançar essa peça e esse mural diferente. Por quê? Porque a cor também, o meu esmalte, quando ele queima e ele assume a cor do fundo, quando é branco, ele dá uma cor diferente, né? Quando ele tá no fundo cru, ele dá a saturação dele cai um pouquinho, e eu acho que ficava perfeito. E aí veio toda a questão da conceituação da Casa Cor desse ano, para temática. O desenho foi desenvolvido especialmente para esse espaço. Bem legal. Foi muito bacana porque quando a gente lançou a proposta aqui do espaço, né, nossa pesquisa realmente foi no modernismo brasileiro. Então a gente tem muitos elementos dessa arquitetura, os planos horizontais, a planta livre, materiais naturais, design da época, e a gente queria trazer esse espírito para o ambiente e também celebrar os 25 anos da Casa Prats. E o Rômulo é parte da história da Prats, né? Na recepção lá da imobiliária a gente tem um painel dele, acho que de que ano, Rômulo? Puxa, eu acho que é 2022, 2021, por aí. Eu tava quase começando. Sim, então já tinha essa história, né? Então a gente quis trazer para o espaço símbolos que contassem essa história, e aí estava tudo ali, né? Então quando eu vi aquele painel na recepção, assim, não, tem que ser o Rômulo, e deu super certo, ele topou a ideia e trouxe aí uma arte que realmente abrilhanta o espaço, é um ponto que as pessoas param, que a gente conversa. A arte, assim, com essa força, com essa potência de conectar as pessoas, né? A Melissa, que está sempre aqui, consegue perceber isso, esse ponto de encontro que ter esse mural aqui traz. Então, realmente, a gente fica muito honrada, né, de ter o teu trabalho aqui com a gente e de comemorar os 25 anos dessa forma tão especial. Muito legal, né, Thaís? Entender, assim, que a tua motivação também foi respeitar muito da presença do Rômulo já na história da Prats, né? Então, a sede nova da Prats, né, com uma recepção que já acolhe todos os nossos clientes, né? O cliente chega ali e já fica encantado. Pra gente que trabalha lá na Prats, é muito mais fácil a gente já receber o cliente depois de ele estar acolhido aí por uma obra que traz, né, um impacto emocional, que traz um acolhimento, que traz um sentimento diferente. Isso é muito bacana, né?
E quando você coloca uma obra tão grande, assim, tão potente dentro do espaço, né, também tem um reflexo que nem sempre a gente consegue medir, né? Você estava falando de quando a gente está aqui, realmente as pessoas param e ficam observando, né? Exatamente. O que vocês tinham imaginado, assim, né, ao colocar a obra aqui, que isso ia, né, como que isso ia interagir com o espaço e com as pessoas? Quando eu contei a história para o Rômulo, ele, eu digo brilhantemente, já juntou todos os pontos. Então ele trouxe o conceito da casa-cor, de semear sonhos, trouxe o modernismo brasileiro, trouxe a questão da inovação, de estar lançando uma peça nova, e juntou tudo nessa arte, né? Então ele vai explicar melhor do que eu, lógico, mas ele trouxe símbolos de Curitiba e conta um pouco dessa história, né? Então realmente é Quando Voo Toca a Terra, né? O nome do nosso mural. A azulejaria, ela tem um diálogo muito profundo com a arquitetura, né? Eu sou formado em arquitetura, filho desse modernismo todo, e que a gente estuda muito, e né? Então latente, né? No Acho que é o nosso... principal, uma das principais vertentes que a gente estuda na faculdade é o modernismo brasileiro. Até acho que isso influenciou muito na minha escolha em virar artista e escolher o azulejo como plataforma. E ele tem geralmente esse aspecto de ter uma escala diferente, né? Uma obra de arte numa escala maior. Isso. Geralmente ela tem um impacto, uma presença grande. E ela tem essa questão também de ser perene, né, de durar muitos anos, então é uma responsabilidade grande colocar um mural em algum lugar porque ele fica lá. E eu acho que ela se dialoga com as pessoas e depende muito das pessoas, no final das contas, né, que é o olhar de cada um, o impacto que a arte tem, principalmente uma arte que a gente parte por uma abstração, que é uma linha do meu trabalho. Então aqui a gente tem o pinhão, mas o pinhão ele foi mimetizado numa forma triangular, então são triângulos, mas que também não são mais tão rígidos quanto triângulos perfeitos, são triângulos feitos à mão, desproporcionais, onde eu brinco com essas proporções para dar movimento. Então eu venho buscando me soltar um pouco da geometria rígida do azulejo, porque o azulejo ele te dá um grid rígido, e para mim eu uso parte disso como a parte criativa, mas eu procuro, nessa fase do meu trabalho, eu procuro expandir um pouco essa geometria e brincar um pouco com ela, assim, fugindo por uma questão um pouco mais orgânica, porém inspirada muito em questões matemáticas e geométricas que o azulejo me proporciona. Então aqui daí a gente tem a gralha, que é um elemento bem escondido, mas é uma gralha em mergulho, como se ela estivesse plantando esses pinhões, uma chuva de pinhões mesmo, que traz essa ideia do semeando sonhos, que para mim é uma ideia muito importante, muito legal, porque hoje eu posso dizer que eu sonhei muito em estar trabalhando com o que eu trabalho hoje, então acho que para mim uma mensagem poderosa. E as pessoas, quando estão aqui no espaço, elas também falam muito da cor, né, do sol, assim, a cor do céu de Curitiba, o nosso céu alaranjado, outonal, invernal. Isso também remete muito, a gente percebe emoções mesmo, né, que elas trazem referências afetivas quando elas, né, se deparam ali na obra e ficam observando, admirando. Essa é até uma maneira que ela transforma o ambiente na logística dele, né, Thaís? Não sei se chegaram a estimar, porque a gente percebe que ele provoca um fluxo diferente no espaço. A gente, quando projeta, a gente pensa, né, acaba pensando em um pouco de tudo, mas realmente na prática que as coisas vão acontecendo. E a gente teve uma grande surpresa que criou-se um percurso natural, né, em que as pessoas entram, fazem toda a visita, e aí quando elas chegam aqui, elas param realmente para admirar o mural, falar sobre ele, e é nesse momento que a gente se conecta. Então realmente muito poderoso, e não só pela beleza, mas pela emoção que causa, as cores também, né, tudo, a paleta de cores também favoreceu muito, ficou em total harmonia com o espaço. E a gente também teve essa preocupação de ser um mural que a gente possa levar, né, daqui. Então, quando a gente desmontar a Casa Cor, a gente fez um jeitinho ali para conseguir tirar placas do painel e realmente utilizar em outro lugar, porque essa obra não vai nos encantar em outro lugar, com certeza, né? Então foi muito legal. E essa é uma pergunta que a gente escuta aqui, né? Ele foi montado aqui, como que ele vai sair daqui agora? Se quiserem matar a curiosidade do pessoal que está acompanhando a gente. Então, nós fizemos, junto com o Rômulo, a gente tem esse grid do azulejo, então nós criamos 4 placas, né, de placa cimentícia, então a fixação do azulejo foi na placa. E aí depois a gente pode, né, tira o centro dele, remove as placas e pode montar em outro lugar, só rejuntando os meios mesmo. Então, vai dar certo. Ficou fácil. E com essa preocupação de realmente durar, né? Então, ser uma peça externa que vai poder ser utilizada na rua, né? E vai poder cumprir seus bons anos pela frente, né? Como diz o Rômulo, o mural não sai, né?
Então depois ele vai poder ter o seu tempo aí para todo sempre. É verdade. E se a gente pudesse falar assim no legado da arte, né? Porque a arte ela deixa essa influência no ambiente, né? Ela faz essas provocações no ambiente, é como as pessoas reagem a ela. E ela também é um pouco da assinatura, da personalidade daquele artista que fica, né? Se você tivesse que dizer pra gente assim a tua expectativa, o que é o legado dessa obra quando voltou à Terra aqui? Eu penso muito na verdade, a arte como um todo tem um papel fundamental, assim, acho que no nosso dia a dia, é muito difícil a gente se imaginar sem várias artes que a gente vê por aí, né, desde música, né, filmes e arte visual, enfim, esculturas. E o papel do artista geralmente é provocar, é trazer reflexão, dialogar com cada um que observa a sua própria a arte que você fez, né? É um pedacinho da gente que a gente deixa no mundo. Falei ontem isso para minha esposa, assim, né? Que a gente deixa um pedacinho em cada peça e é uma forma da gente continuar vivo após a morte, né? Assim, o que a gente fez continua e eu acho isso muito legal. Eu penso muito nas crianças, eu tenho filho, então a arte me inspirou desde menino. Eu acho que o legado, no final das contas, é inspirar e provocar, né? Então, provocar de diversas formas e inspirar sempre para que o mundo tenha e as pessoas tenham segurança em buscar o que acreditam, em ser o que elas são, em buscar a própria natureza. Então, eu acho que o legado a arte é uma história que vem sendo contada assim por séculos e ela nunca começa do zero, né? Ela sempre começa da onde a outra vem parando, a gente vai sempre caminhando e E é uma grande história, né? esse é o legado. A gente está construindo um tijolinho no tempo aqui e daqui a pouco ele vai ser passado e que esse passado seja relevante. É. Que joia. Rômulo, Thaís, obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada, Rômulo, né, por esse presente, um presente para Curitiba, não só para Casa Prates, nesses 25 anos, né, com esse painel tão bacana que está aqui no nosso espaço. E se você gostou do nosso episódio e quer acompanhar mais o que está acontecendo aqui na Casa Cor, segue a gente nas redes sociais, no YouTube, Instagram e Facebook. Até lá!